Falámos-lhe agora sobre as eleições para o Parlamento Europeu e começamos por lhe mostrar um exemplo do envolvimento dos cidadãos no debate de ideias e valores que devem marcar estas eleições. Aconteceu na paróquia de Santa Joana, em Lisboa. As comunidades cristãs também estão atentas ao desafio de uma Europa unida. Algumas delas promoveram debates e reflexões, como a paróquia de Santa Joana Princesa, em Lisboa, onde foram sugeridos alguns caminhos de futuro. As pessoas estão muito ansiosas de perceber o que se passa e os debates e as questões, desde económicas a políticas, mas também as questões mais profundas, mais culturais e mais dos valores. Um desafio que o Patriarca de Lisboa entende como pertinente no atual momento. Antes de mais porque são pessoas e cidadãos, não só do nosso país, mas também desta Europa em que nós nos integramos. E depois porque são cristãos. E este projeto europeu é um projeto onde o cristianismo esteve sempre muito presente. Os seus pais fundadores, não é? Schuman, De Gasperi, Adenauer, eram cristãos convictos e também por isso intervieram nesta Europa comunitária de que nós hoje fazemos parte e que tem agora um momento importante. O desafio europeu é hoje também a necessidade dos jovens se envolverem mais na sua construção. Se os jovens em particular tivessem efetivamente consciência de quanto devemos de bem-estar individual e desenvolvimento social à nossa integração europeia, eles quereriam certamente ser muito mais ativos na escolha dos deputados que constituem a única instituição da União Europeia que é constituída por voto direto dos cidadãos, o Parlamento Europeu. E há quem considere que a prioridade é o regresso aos valores da Fundação. Uma espécie de atitude europeia de filho pródigo. A Europa contemporânea foi fundada por grandes cristãos, um deles, aliás, em processo de canonização, Schuman, e, portanto, os valores desta construção são valores cristãos. A Europa e os desafios da União a mobilizar comunidades cristãs antes do ato eleitoral que se avizinha. Um exemplo do envolvimento cívico que esclareça sobre o sentido do voto. Eunice Lourenço é chefe de redação da Renascença e tem acompanhado a campanha para as europeias. Está hoje connosco para olharmos o debate em curso e, desde logo, essa ameaça da elevada abstenção, que é mais que uma ameaça, infelizmente, por indicadores passados, podemos ter como uma realidade. Há geralmente uma elevada abstenção nas eleições europeias, maior ainda do que nas outras eleições legislativas, autárquicas. Uma das teorias a explicar essa elevada abstenção é que, de facto, não há uma querela europeia em Portugal. Mais de 90% dos portugueses concordam com a integração na União Europeia e aqueles muito poucos que não concordam são pouco para serem disputados pelos vários partidos. E, portanto, como para a generalidade das pessoas a pertença à União Europeia é uma questão pacífica, as pessoas tendem a não se envolver muito nas eleições europeias. Depois, além disso, muitas pessoas acham os temas europeus muito complicados, muito chatos. É algo lá de longe de Bruxelas. Exatamente. Não é? E, infelizmente, os partidos também não têm feito um grande esforço para essa aproximação. Por isso, num ano eleitoral como este que estamos a viver, em que estas vão ser as primeiras eleições, prevê-se uma abstenção ainda acima do que tem acontecido noutras eleições europeias. O que é muito mau, porque ainda por cima estamos a viver aquilo que vários partidos e várias personalidades consideram as eleições europeias mais importantes desde que votamos para o Parlamento Europeu. E porquê, na tua opinião? Porque a União Europeia está numa encruzilhada, por um lado, com o Brexit e os efeitos que o Brexit, que continua às voltas e reviravoltas e não sabemos como é que vai de facto ser feito, se é que vai acontecer, como é que o Brexit nos vai afetar a todos. Por outro lado, porque com o crescimento de nacionalismos e de populismos, tanto de esquerda como de direita, em vários países da Europa, isso é uma ameaça à integração europeia. É preciso lembrar
e, por exemplo, a Carta da Conferência Episcopal, divulgada no mês passado, lembra isso muito bem. É preciso lembrar que a União Europeia é, antes de mais nada, um projeto de paz e que, graças a este projeto, temos paz na Europa como não aconteceu noutros séculos, e os europeus, e neste caso os portugueses, têm uma opção a fazer pela integração europeia ou por uma desintegração europeia que está, de facto, a ser colocada na ordem do dia devido a esses nacionalismos que vão crescendo na Europa. É cada vez mais real a ameaça de o Parlamento Europeu ser habitado por deputados anti-europeus? Sim. E já vai acontecendo, não é? Já acontece. Nestas eleições prevê-se um crescimento das forças anti-europeias, o que até tem feito com que partidos que tinham um discurso um bocadinho anti-europeu, ou pelo menos que não eram tão europeístas, se tenham tido nesta campanha um discurso mais europeísta. É o caso do Bloco de Esquerda ou até do PCP. A afirmar, de facto, essa urgência da coesão europeia. Se tivermos de apontar alguns critérios para o sentido do voto, que temas é que interessa sublinhar e valorizar? Eu acho que há um primeiro critério, que é se o partido é europeísta ou não é europeísta. E nós, nestas eleições, temos um leque muito alargado de partidos. Temos 17 forças concorrentes a estas eleições europeias. Portanto, o primeiro critério será esse, europeísta ou não europeísta. Depois há outros critérios, como o respeito dos princípios da solidariedade, da subsidiariedade, da dignidade da pessoa humana, seja ela de que condição for, e aí para os católicos até há vários documentos orientadores, para além da Carta da Conferência Episcopal. Há uma Carta da Caritas, há uma posição do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, há movimentos como o Comunhão e Libertação, que também fez um manifesto para estas eleições europeias, todos eles, não falando em concreto em partidos, mostram critérios para aferir o voto. E depois, quem queira aprofundar um bocadinho mais o conhecimento do que cada partido defende, uma vez que na campanha também nem sempre falaram muito de temas europeus, no site da Renascença temos 2 trabalhos, pelo menos, que convém ler. Um, precisamente sobre os programas eleitorais, o que é que dizem os programas eleitorais. Outro sobre os nacionalismos, onde é que estão a crescer, porquê, em que circunstâncias e que ameaça é que representam para a União Europeia. Isto além de poderem ler as entrevistas a todos os candidatos. E acredito que a Carta Pastoral da Conferência Episcopal é também um bom instrumento para aferir o sentido do voto. Sim, é um ótimo instrumento porque salienta os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, como disse, sem uma orientação concreta de voto, porque é isso que a Igreja, regra geral, faz, é apelar ao voto, apelar à participação cívica, porque é dever de todos votar, mas sem dar uma indicação concreta de voto, apenas uma indicação sobre critérios a ter em conta. Fica esse apelo que é possível, de facto, aprofundar através de trabalhos jornalísticos que se fazem desta Carta Pastoral. Eunice, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, e fica esse apelo, de facto, ao voto este domingo nas eleições europeias.